Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui acompanhada e na presença de duas mulheres maravilhosas, eu vou apresentá-las agora. A primeira delas é Jéssica, nossa intérprete de Libras. Jéssica vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. Espero que você se divirta, Jéssica, com a aula de hoje. E eu também tenho a professora Adriana Maria no chat, mas antes de falar com ela, eu vou me autodescrever para quem está aí em casa ainda pensando em acessibilidade, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, cacheados, que hoje estão presos em um coque, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera, tenho uma televisão ao meu lado direito, onde passarão as telas da aula de hoje, e eu visto uma calça marrom e uma blusa verde, certo? Agora a gente passa para a professora Adriana, para que ela se apresente e chame todo mundo aí em casa para participar do chat também. Olá, meus amores. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu vou também me autodescrever. Eu visto blusa laranja, calça jeans azul, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio, tenho cor parda, estou sentada por trás de um computador. E vou seguindo aqui nesta aula com a professora Viviane. Essa professora é incrível, que traz para a gente aí, né, aulas incríveis. Então aproveitem, revejam essas aulas todas as vezes que for necessário, tá bom? Um cheiro, vamos seguindo. Olha quem fala, né? Português é muito suspeito, que a gente se elogia muito, né, professora Adriana? Sim, sim. Simbora. A aula de hoje é uma aula especial sobre o Natal. Afinal, estamos pertinho aí do Natal e a gente já começa a pensar em todas as coisas que simbolizam o Natal. A árvore de Natal, Papai Noel, as histórias, o presente, a ceia. Então, tudo que envolve o Natal, que a gente gosta bastante, né? Eu sou bem suspeita, adoro o Natal. Acho que a professora Adriana gosta também muito do Também Natal, gosto né? muito. Jéssica também? Também. Então, todo mundo aqui gosta bastante e a gente vai falar um pouquinho sobre a festa, mas também sobre um conto de Natal, né? A gente passou o ano todinho estudando as narrativas também, como contar histórias. Então, para encerrar o ano, eu trouxe uma história de Natal, cujo título é, Quero Ser Árvore de Natal. Então, aqui a gente já consegue vislumbrar do que a história vai ser, né? Vai ser alguma coisa, uma pessoa, uma personagem que quer ser árvore de Natal. Então, bora lá para a história, para a gente ler, conversar sobre ela e entender. Simbora, Quero ser árvore de Natal. Aquela árvore era o diferencial. Ela encantava e parecia anunciar algo no meio da floresta verdejante. Ela fascinava o espaço. Ela era uma árvore mãe, com seus 3 brotos, todos já bem adultos. Ela, muito preocupada e ao mesmo tempo sonhadora, certo dia conversava com suas amadas pequenas árvores. Então aqui a gente tem uma família árvore, meio diferente do que a gente está acostumado a pensar como personagem principal de uma história, né? Mas aqui a gente tem uma árvore mãe, que está lá numa floresta e tem 3 arvorezinhas filhas. E a história vai ser a relação entre essa mãe e essas filhas, tá? Minhas filhas, logo eu não estarei aqui, por isso quero que vocês sejam bem-sucedidas. As árvores filhas pareciam não entender, mas ouviam sua mãe atentamente. Você, minha primeira árvore, quero que se torne lindos armários para escritório. Será linda e importante. Você, minha segunda árvore, quero que seja a mais linda casa já construída. Terá muito valor por abrigar os homens, evitando que eles peguem chuva ou sol. Então aqui a gente tem a mãe, que sempre faz projetos para os filhos, né? Eu não sou mãe, mas é sempre assim, a gente projeta as coisas nas novas gerações. E ela estava projetando a vida para os bebezinhos dela. A primeira, ela queria que se transformasse em um escritório. E a segunda, ela queria que se transformasse em uma casa, porque aí ela teria muito valor, né? Viveria durante muitos anos. Certo? E você, minha caçula, ela começa a falar para a terceira árvore. Será uma aventureira, cortará vento pelo mar. Quero que seja um lindo mastro de navio. A pequena árvore imediatamente retrucou. Nem pensar. Quero ser árvore de Natal. Então aqui a gente tem a caçula, que, ao contrário das expectativas da mãe, né, que queria que ela fosse um mastro de navio, ela desejava ser árvore de Natal. E aí, será que ela vai conseguir ser árvore de Natal com sonhos
tão intensos da mãe, né, que queria o melhor para os filhos, mas não conseguia ver como ela, sendo uma árvore de Natal, seria uma coisa boa para a filha da vida, para a vida da filha. Bora continuar a história. Mas você não serve para ser árvore de Natal. As árvores de Natal não são parecidas conosco, disse a mãe desolada. Não importa, irei me esforçar para conquistar meu sonho, o de ser árvore de Natal, acrescentou a pequena árvore. Pensa que os homens querem qualquer árvore para enfeitar seus lares? Filha, tu serás muito feliz, conhecerá muitos lugares e será uma das peças mais importantes do navio, disse a mãe. Então aqui a mãe, que é a personagem, né, principal, e também as filhas, ela tenta convencer a arvorezinha filha, e que nesse caso também é uma criança, né, uma árvore criança, a se tornar mastro de navio, porque assim ela seria mais feliz. Enquanto que a filha está ali teimando, dizendo que não, que só consegue ser feliz e só consegue se ver sendo árvore de Natal. E que assim ela poderia enfeitar a casa de alguém, né? Ser admirada, ser apreciada, ter muitas luzes. Que é sempre assim que a gente espera a árvore de Natal bastante enfeitada, né? Simbora. Mas a pequena árvore acrescentou: eu serei uma árvore de Natal, custe o que custar. É meu sonho ser símbolo do Natal ao lado do presépio de Jesus. A mãe árvore ainda tentou convencer a filha, dizendo: as árvores de Natal são jogadas fora depois do Ano Novo. Você não terá valor e não será conservada. Não me importo, mãe. A minha alegria é poder ver os rostos das famílias ao meu redor felizes. Depois disso, poderei ser o que tiver de ser. A mãe ainda ia falar, quando alguns homens a cortaram e a levaram para muito longe dali. Assim, a partir daquele dia, cada uma construiu sua própria história, sem a presença da árvore-mãe. Tempos depois, e aí a gente tem um corte na narrativa para ter uma passagem de tempo e saber o que foi que aconteceu. Então, aqui nesse momento a gente tem, cada uma já está estabelecida dentro do que quer ser, a árvore-mãe é cortada, então elas são árvores naturais. A partir desse momento, a árvore-mãe acaba se afastando das árvores filhas e passa a não interferir mais na história, né? Vale lembrar que a árvore-mãe nessa história, ela tem muito medo de que as árvores filhas sejam descartadas como árvore de Natal após o uso, porque em muitos países ao redor do mundo se usam árvores naturais para ser árvores de Natal, né? Eles cortam, eles passam o ano plantando árvores, né? No final do ano eles cortam as árvores da plantação original e enfeitam para colocar dentro de casa. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, então a gente usa árvores artificiais, né? O planeta agradece. Então aí todos os anos a gente reutiliza a mesma árvore, né? Troca só um enfeite ou outro e vai, tá certo? Mas aqui nessa história, esse medo da mãe é muito por causa dessa tradição de outras culturas, tá? De usar uma árvore natural que após o Natal é descartada. Então a gente não tem a manutenção desse bem dentro de casa, né? E o conto continua. Sem a companhia de suas irmãs, aquela árvore se recusava a se tornar mastro de navio. Por isso, sempre que os homens se aproximavam, ela se retorcia toda. Demonstrava ser imperfeita e ninguém a levava. Então, toda vez que alguém chegava perto para comprar a árvorezinha, ela mostrava algum defeitozinho e aí ninguém levava ela para casa, certo? Ela, desde pequena, desejava ser uma árvore de Natal. Sonhava com as luzes piscando, imaginava-se recebendo os presentes trazidos pelo Papai Noel, para depois ela mesma entregar os presentes aos seus donos. Sonhava também que podia ficar nas vidraças das lojas anunciando a proximidade do Natal. Queria ela fazer parte do espírito de confraternização e, principalmente, anunciar a chegada do menino Jesus. De repente, uma voz disse: aquela ali é uma bela árvore para o que queremos. Era uma voz grossa. Eita, aconteceu alguma coisa que alguém finalmente achou ela como uma árvore de Natal desejável e querida. Vamos ver como essa história termina, porque aqui já é o início do desfecho, então a gente já tem o finzinho da história, tá? Outra voz acrescentou: vamos, corte-a. E assim o fizeram. A árvore
pensava que estava prestes a realizar seu sonho, ser finalmente uma árvore de Natal, já que os festejos de Natal se aproximavam. Por isso, não temia. Queria logo ser cortada para se tornar a tão sonhada árvore de Natal. Tudo parecia bem maravilhoso, perfeito, até que, para seu desespero, ela escutou os planos dos homens que comentaram. Ela é uma árvore boa, vai ser um belíssimo mastro para o navio. A árvore ficou aflita, pois ela não tinha mais o solo para fingir-se ser incapacitada de qualquer aproveitamento. Não podia mais enganar aqueles homens. Então aqui é um momento de tensão da história. A gente tem o desejo da árvore filha sendo substituído pelo desejo da árvore mãe, né? Que sempre pensou que ela poderia ser um mastro de navio. E aí ela é cortada e fica apavorada com a ideia de se tornar de fato mastro do navio, né? Vamos continuar a história. Ó. Na sua angústia de não poder ser tão sonhada árvore de Natal, ela se retorcia, soltava folhas, mas nada parecia favorável a ela. Até que chegaram ao local onde aquela linda árvore seria transformada em mastro. Quando foram iniciados os trabalhos para transformá-la num comprido mastro, ela não sentia dores pelos cortes, mas a sua dor, seu desalento, era pelo fim do seu sonho. A tristeza invadia e destruía lentamente o sonho de Natal da pequena árvore verde cintilante. Mas, surpreendentemente, ela escutou um grito. Para! Essa árvore não é adequada para mastro de grande porte, disse um dos homens com ares de chefe que acabara de chegar. Então aqui a gente tem a transformação, há um elemento que interfere na história, esse elemento é uma outra personagem que chega para mudar o caminho da árvore que estava sendo cortada. Então ele reconhece nela de que ela não seria apropriada para construir um mastro de navio. E agora? Será que agora a nossa arvorezinha vai conseguir se transformar em árvore de Natal? Vamos continuar a história. Ó. Como assim? Ela era a mais bonita naquele lugar, respondeu um trabalhador. O chefe então argumentou. Observe bem, é uma árvore de madeira fofa. Não aguentará o balanço do navio nem o vento do mar. O que faremos então? Disse o trabalhador. Deixe-a, ela é muito majestosa. Será a minha árvore de Natal. Será a mais bela dentre todas as árvores que já houve. Está decidido. Procure outra árvore para ser mastro. Esta é perfeita para iluminar a noite de Natal da minha família. E finalmente, a nossa árvore filha consegue o tão desejado sonho de se tornar árvore de Natal. Então é um conto um pouco extenso, né? Que conta aí a aventura de uma arvorezinha de Natal e faz com que a gente comece a pensar nos símbolos, né? A origem do Natal, como é que a gente adotou a árvore para ser um símbolo natalino, né? Que aparece todos os anos. E aí a gente consegue pensar sobre o Natal, tá? Este conto, minha gente, que a gente leu, ele tá disponível lá na árvore do livro, para todo mundo que é da rede, tá? E quiser ler. Está nesse livro aqui, ó, de Contos de Natal, de Daniel Moraes, e está disponível lá. Então faz o seu login com o seu número de matrícula para ter acesso ao texto na íntegra, tá certo? E agora a gente começa algumas reflexões sobre o conto e sobre o espírito natalino em si. O conto, ele traz uma perspectiva nova sobre o desejo de pertencimento, sobre a vocação e sobre não ceder diante das influências e desejos do outro. De elemento inusitado, temos a árvore de Natal como protagonista de uma história. Ela que, embora seja um objeto inanimado, assume desejos e emoções que são muito humanas, né? Então a gente empresta essa capacidade humana de sentir, de ter vontade, de sonhar para um objeto que é inanimado, como uma árvore de Natal, e ela assume agora o protagonismo da história, da narrativa. Mas a história também fala muito sobre como é importante saber e reconhecer os seus desejos e não abrir mão deles. Porque se a sua felicidade depende do seu desejo, é sempre bom que a gente tente ao máximo, né, concluir os nossos desejos. Essa história, minha gente, faz a gente pensar onde surgiu a tradição de ter uma árvore de Natal.
E existem várias teorias e versões diferentes para isso. Uma dessas versões, né, vamos conhecer agora algumas dessas versões. Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, sabe que esse símbolo foi herdado das religiões pagãs da antiguidade. Ele não vem do cristianismo originalmente. Os romanos, por exemplo, usavam uma árvore durante a Saturnália, que era um festival em homenagem ao deus Saturno. Usavam árvores para enfeitar os templos, por exemplo. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol. Então aqui já há uma tradição, ou pelo menos um começo do uso das árvores naturais, né? Seja para a Saturnália, seja para a adoração a Ra pelos egípcios. Então a gente já tem aqui, ó, um vestígio muito antes da árvore chegar ao Natal cristão. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano, chamadas de, eita, a professora de biologia agora de ciências, perennifólias, eram símbolos de prosperidade. Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Então essa árvore aí, que eu não vou falar o nome de novo, porque é um nome difícil, ela era tão resistente que ela continuava verde mesmo no inverno mais rigoroso. Então isso chamava muita atenção de algumas culturas antigas também, tá? Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade e de prosperidade. Com o passar do tempo e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore, como símbolo pagão, foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. Então, é um símbolo que foi emprestado e que hoje a gente utiliza como um objeto essencial para o Natal, né? Como se é até um vestígio. Quando começa a aparecer árvore decorada, é sinal de que o Natal está chegando, né? Também podemos pensar sobre o que é o espírito de Natal. E para pensar nesse assunto, a gente vai assistir um curta bem curtinho e depois a gente volta para falar sobre ele. Que historinha mais fofinha, né, minha gente? Então aqui a gente tem também uma reflexão sobre o que é o espírito natalino. A gente tem um personagem principal ali, um menininho, que queria muito ganhar uma bicicleta de presente de Natal, e aí ele começa a juntar moedinhas, economizar, e aí quando chega o Natal, ele finalmente consegue ganhar a bicicleta de natalina dele, mas ele passa na frente de uma vitrine, e aí tem esse cachorrinho que estava para adoção. Então ele é adoção, no caso precisava comprar. Não adoção. Ele adota o cachorrinho e aí utiliza parte da bicicleta para ajudar o cachorrinho na locomoção física, né? Porque ele estava sem uma das patinhas. Então aqui a gente tem uma história muito comovente de solidariedade, né? E também de afeto
que a gente demonstra muito, especialmente nessa época do ano. Oi? Tu passa para mim, por favor? Aê, voltamos. No curta que assistimos, temos uma reflexão sobre o que é importante sobre o Natal no comportamento humano, época em que a solidariedade e o afeto desmedido é valorizado e idealizado. Então, essa época do ano é sempre bom para a gente fazer obras sociais, doação do que a gente pode para as pessoas que mais precisam. Então, é sempre bom que a gente pare para pensar sobre qual é a importância de fato do Natal, né? Não é simplesmente a troca de presentes, não é simplesmente a festa, mas há toda uma simbologia e também influência no nosso comportamento, como pertencentes a um mesmo grupo, né? E aí a gente tem uma série de coisas que a gente precisa valorizar no Natal, que é bom a gente prestar atenção e ver se a gente consegue melhorar em si mesmo, tá? A primeira delas é a gratidão. A gratidão pelo ano que se viveu e pelas coisas que recebemos. Gratidão pela família, pela comida, pelo afeto, enfim, por ter sobrevivido a esse ano. Então é sempre bom que a gente pare para pensar um pouquinho sobre a gratidão. A segunda delas é a solidariedade ao próximo e consigo mesmo, tá? Não é só importante ser solidário e bondoso com o outro, mas também consigo mesma, no seu próprio julgamento. E a bondade universal e descompromissada. Eu não faço bem esperando que me façam bem, mas eu faço porque assim a gente torna o mundo melhor. Não é não? Professora Adriana, nossa aula está acabando. Professora Viviane, não é gigante, então é com esse coração, não é gigante, não é nesse momento natalino que nós nos despedimos dessa aula. Um cheiro grande no coração de cada um de vocês e até a próxima. É isso, minha gente. Eu também me despeço por aqui. Obrigada por terem ficado aqui conosco. Um bom Natal para todo mundo que está aí em casa, né? Em breve a gente volta com mais conteúdos massa. Espero que todo mundo tenha um final de ano maravilhoso. Um cheiro e até a próxima.